Vamos para o quadro Panorama Bíblico. No quadro Panorama Bíblico, estamos estudando sobre a doutrina da salvação, o caminho da salvação segundo o plano de Deus. Então, dando prosseguimento ao estudo desta doutrina tão importante, doutrina da salvação, chamada de soteriologia, vamos fazer algumas perguntas para o pastor Nívio. Pastor Nívio, é possível alguém ter a certeza da salvação? É possível, e nós podemos responder essa pergunta, até mesmo uma das pessoas que nos ligou, ela disse que tinha alguma dúvida se estava salva ou não. Exatamente, temos uma irmã que nos ligou, que não quis se identificar, e ela faz a seguinte pergunta: eu tenho paz no meu coração, mas não sei se realmente nasci de novo. Pastor, o que é nascer de novo? Ou seja, a irmã tem dúvida acerca da sua salvação, não tem a certeza da salvação. E exatamente nessa pergunta, o pastor Miranda tem levantado nessa manhã, nós podemos responder a pergunta dessa irmã que está dizendo que o que é nascer de novo, né? O nascer de novo, você ouvir o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, e reconhecer que é pecador, receber pela fé a palavra de Deus, que nos dá a esperança e a certeza e a convicção de vida eterna, entregar sua vida nas mãos do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, e você pode ter essa certeza que você nasceu de novo e que você é salvo. Você pode e deve ter essa certeza. Quando nós falamos, existe a certeza da salvação, são dois lados. O incrédulo, a pessoa que ainda não se converteu ao Senhor, se você pergunta para ele, para os incrédulos, a maioria deles vai dizer que é salvo, que vai para os céus, que pratica as boas obras, ajuda a casa de caridade, dá esmola aos pobres, é fiel nos seus compromissos, até mesmo de vez em quando vai a uma igreja, mas na verdade nada disso produz salvação. Então essa pessoa está condenada à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz, o profeta Isaías 64, versículo 6, mas todos somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo de imundície. Não há nada que o homem possa fazer que ele venha a ser merecedor da salvação. O homem, quando pecou, se afastou de Deus, estava fadado a viver eternamente afastado de Deus. Se não for a ação de Deus, o plano de Deus, que é o que estamos falando aqui nesses programas, o caminho da salvação, o plano de Deus, né, através dos séculos, a gente vê Deus cumprindo esse plano rigorosamente, um plano arquitetado desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia que o homem iria desobedecer, iria pecar, mas Deus não vai perder a sua criação para o diabo. Então, muitas pessoas, os incrédulos, eles creem que porque eles são pessoas honestas, pessoas até boas, pessoas idôneas, creem que com isso eles conquistam o amor, a simpatia de Deus, estarão indo para os céus, mas não é, isso é um engano. Na verdade, só se vai para os céus crendo no Senhor Jesus Cristo e recebendo Ele como o Senhor e Salvador, como Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, versículos bem conhecidos. E pela graça sois salvos, pela graça, não há nada que tenha que se pagar. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus que Ele nos deu. Não vem das obras, não há nada que você venha fazer para que ninguém venha se gloriar. Então, nos céus, quem entra nos céus, ele entra
arrependido dos seus pecados, humilde diante do Senhor, sabendo que ele não tem merecimento nenhum, ninguém tem merecimento nenhum, por melhor que seja o homem na face da terra, ele não tem merecimento nenhum com relação à salvação. Por outro lado, o crente, falamos do incrédulo, o crédulo tem que se converter, se humilhar, e essa é uma das barreiras para o incrédulo se converter, o próprio orgulho dele, a incredulidade, não crer no sacrifício de Jesus Cristo, e um orgulho também, querendo imaginar que seja uma pessoa melhor que as outras e não precisa se humilhar diante do Senhor, porque ele imagina-se que ele é bom, que ele pode. Na verdade, não podemos nada sem a ajuda do Senhor. Por outro lado, o crente pode e deve ter a certeza da salvação, essa irmã que escreveu aqui. O que é nascer de novo pode ter... será? Não sei se realmente nasci de novo. Só de a irmã perguntar se realmente nasceu de novo, já observamos que a irmã com certeza nasceu de novo, ouviu o evangelho, porque um morto não faz essa pergunta, a irmã está viva espiritualmente. O crente pode e deve ter essa certeza da salvação desde aqui na sua peregrinação nesta terra, porque a maior alegria é a alegria da salvação. E quando você se preocupa com isso, quer dizer que o Espírito de Deus está em você, colocando esse temor. A pessoa dizer que está salva não significa que ela é arrogante ou melhor que as outras pessoas, mas ela tem consciência que foi salva mediante a graça e o amor de Deus, demonstrado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vê, através da carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículos 11 a 13, a Bíblia diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quando você vê também a palavra que falamos aqui nesta manhã na mensagem, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, no presente momento, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você pode ter certeza, minha irmã, você que fez essa pergunta, só de fato de você estar perguntando, está com dúvida, mas tira essa dúvida do teu coração. Pela fé, nós cremos, a palavra de Deus está atestando isso. Não sou eu que estou querendo convencer, ninguém está querendo convencer. Você foi convencida pelo Espírito de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e você tem a vida eterna. A vida eterna é para ser desfrutada desde agora. Não é quando você chegar nos céus, isento de problemas, você vai desfrutar de uma vida abençoada. Não, agora, ainda que algumas dificuldades temos, algumas aflições, mas o Senhor é conosco. E Ele nos ajuda. Então é esse entendimento. Eu me lembro uma vez, até veio uma ilustração, eu dando aula numa classe de novos convertidos, tinha umas 10 pessoas, e eu perguntei para eles, quem de vocês tem a certeza da vida eterna, da salvação? E um pouco mais da metade da classe levantou a mão tendo a certeza, e alguns irmãos não tinham. Então, aí não tem a orientação da palavra de Deus. A pessoa ela entregou a vida para o Senhor, mas não foi orientada à luz da palavra de Deus, que você já pode desfrutar dessa alegria da salvação. E aí começamos a falar com relação à palavra de Deus e dando essa convicção, porque a palavra sim nos fala, e nós cremos pela fé na verdade que é a palavra de Deus. Pastor, o senhor poderia nos citar um texto bíblico que prova, né, irmão, que a salvação não vem pelas obras? Exatamente, é isso que nós falamos, Efésios 2, versículos 8 e 9, que é bem conhecido, que somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé em quem? A fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na obra consumada no Calvário. Isso não vem de vós, não é de nós mesmos, mas é um dom de Deus, foi Deus que nos deu o dom, é um presente. E um presente, você não paga um presente que você recebe. Já pensou você receber um presente e pagar para a pessoa que te deu o presente? Ele vai se ofender.
Da mesma forma, Deus nos deu, Senhor. O melhor de Deus é Jesus. Ele nos deu como um presente maior, uma dádiva dos céus. Não vem das obras, porque não há nada que você possa fazer que você vai se reconciliar com Deus e escapar da condenação eterna. Não existe nada que o homem possa fazer. Se existisse, então não haveria necessidade do Senhor vir aqui e fazer o sacrifício que fez por amor a nós, expirando ali na cruz do Calvário. Mas a pessoa que é salva, que já obteve o seu perdão dos seus pecados, ele deve praticar as boas obras? Exatamente, é importante esse versículo, porque quando nós vemos aqui na palavra de Deus, uma palavra que é muito citada, Efésios 2, 8 e 9, mas na verdade o versos 10 não é tão falado, mas é importante falar o versículo 10 também, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, feitura, Deus nos fez, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos criados para as boas obras. Quando nos afastamos de Deus, estamos mortos espiritualmente, o incrédulo, mas quando ele se converte ao Senhor, então ele deve fazer as boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Se falássemos que temos que fazer as boas obras para sermos salvos, seria uma grande heresia. Queria dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para nos salvar, mas fazemos as boas obras porque nós somos salvos. Então, nos leva a fazer as boas obras. Tiago fala sobre isso, a fé sem obras é morta. Então, eu tenho fé, eu tenho que mostrar as minhas obras. Que obras que é essa? A maior obra é a obra de amor, é a obra de compaixão, é a obra de misericórdia aos mais necessitados, de ajudar de alguma forma, em especial nesse tempo que estamos, esses dias de grande frio, ver alguém desabrigado, desamparado, falar a palavra do Senhor, também providenciar uma coberta, uma roupa, ou até um encaminhamento para os órgãos competentes aí, para ajudar, fazer alguma coisa, não podemos passar e ficar indiferente ao sofrimento das pessoas. Gostaria também, pastor, de citar um outro texto bíblico que nos mostra que a salvação não é obtida pelas boas obras. Nós temos aqui na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nos mostra aqui que não é pelas obras, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua infinita misericórdia, o Senhor nos salvou. E o Espírito Santo efetuou a regeneração e a renovação. Mas um texto que nos mostra que a salvação é obtida pelo Senhor Jesus Cristo. O pecador, ele reconhece o seu estado pecaminoso, o Espírito Santo fala no interior do seu coração, e ele pede o perdão dos seus pecados ao Senhor Jesus, e ele então recebe a salvação de maneira instantânea. Perfeito. Até, pastor Miranda, quando você, bem lembrado o versículo, na continuidade, ele está enfatizando mais ainda no versículo 6, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, se referindo a Deus, para que, sendo justificados pela sua graça, pela graça, a palavra ela confirma Efésios 2, 8 e 9. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aí ele fala aqui, o versos 8, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras.
estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aqui ele fala de uma maneira muito clara. É bem enfático aqui, enfático, preciso aí. Exato. Procurem aplicar-se às boas obras. Exatamente. As coisas são boas e proveitosas aos homens. Exato. Nós vemos algumas seitas aí que são campeãs em boas obras. Fazem as boas obras, mas nesse entendimento que pelas boas obras alcançarão a misericórdia, a salvação do Senhor. E não é isso. Chegam até a afirmar que sem caridade não há salvação. Exatamente. Não é o que a palavra nos afirma. Somos salvos e devemos fazer as boas obras. Não fazemos as boas obras para ser salvos. Fazemos as boas obras porque somos salvos. Essa é a orientação da palavra do Senhor. Temos uma outra questão, pastor Nível. O crente salvo, ele está imune ou isento de problemas aqui na Terra? Essa é uma pergunta muito boa para os nossos dias aqui, porque há vários versículos na palavra de Deus que nos esclarecem a esse respeito. E ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo falar e dar a resposta a essa pergunta. Quando no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus fala ali: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando aqui. O crente salvo está imune de problemas aqui na terra? Não está imune. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro, não manda você vir para o Senhor e de repente, como num estalar de dedos, todos os seus problemas serão resolvidos a partir daquela hora. A sua conta bancária sempre crescendo, nenhuma enfermidade na sua casa, nenhum acidente acontece, vivendo as mil maravilhas com todo mundo. Não, há dificuldades, há problemas, e nós vemos isso de uma maneira, da palavra de Deus, assim, farto material, nos dando essa orientação. Você que é nascido de novo, e às vezes pode pensar: puxa, quando antes de me converter, parece que tudo corria às mil maravilhas. Foi só me converter, começou a acontecer um monte de coisa na minha vida, eu fico desesperado, mas é assim mesmo. Você está no caminho, e o caminho é estreito. A porta é estreita e o caminho continua estreito, conforme a porta é estreita. Paulo fala a Timóteo, o jovem pastor, ele dá essa orientação ali, em 2 Timóteo 3, no versículo 12, ele diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Vai haver perseguições. Você vê em Atos, capítulo 14, versículo 22, o apóstolo Paulo, após a sua conversão, se tivéssemos tempo de ler quantas coisas ele passou, mas ele fala aqui, Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não são poucas, não, são muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Quando você vê o salmista falando, Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. As pessoas às vezes interpretam esse versículo, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará e você não faz mais nada. Não, ele vai fazer o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, você deve fazer, no sentido de você resistir ao mal, você lutar contra a carne. Nós estamos na carne ainda estamos nesse mundo, somos humanos e somos tentados, e devemos resistir. Então o crente salvo não está imune de problemas aqui na terra, mas não estamos sozinhos nessa batalha. Temos um conosco que nos ajuda, que é o Espírito Santo, nos ajuda a vencer o pecado
e nos ajuda a sair vencedor, né, em nome de Jesus. E Deus pode socorrer o crente aflito, né? Aquele que está passando por uma aflição, ele pode invocar a ajuda e o socorro do Senhor. E o Senhor é misericordioso e pode lhe dar a vitória e tirá-lo da aflição. Perfeitamente. Até Paulo, ele fala, quando ele diz de Timóteo, o versículo bem conhecido, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que bom combate é esse? Tem combate bom? Combate não é bom, porque é uma luta, é uma briga, mas esse combate é bom, que é o combate da fé. É o combate que vai nos manter firme no caminho. E nessa, como o irmão tem bem falado aí, nesse caminho você não está sozinho. Você há a quem recorrer. Você tem o Espírito de Deus, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, mesmo nas aflições, não tendo palavras para orar, só gemidos em oração, o Espírito Santo ele interpreta isso diante de Deus e traz um alívio ao teu coração, um bálsamo ao teu coração. Você não está só. Isso aqui é importante a gente ter sempre essa consciência viva em nós. E a Bíblia também nos mostra que Jesus é o nosso ajudador, o socorro bem presente na hora da angústia. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Estou mostrando que quando nós oramos, pedimos socorro ao Senhor, Ele pode ser misericordioso para conosco e nos ajudar. Então devemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então o crente, ele realmente pode passar por aflições, mas o Senhor Jesus, Ele é o nosso ajudador e Ele pode nos tirar de todas as aflições. Pastor Miranda, quando o irmão estava lendo, tem os versículos que antecedem agora, a palavra de Deus, ela é do contexto, são coisas enfatizando e confirmando a palavra que o irmão tem lido. Versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele se compadece das nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Quem diz que é forte, já está com o pé caindo já no abismo, né? O eu sou é o Senhor, Ele é o único. E Ele se compadece porque sabe as nossas limitações. O texto é bem claro, né? Ele se compadece das nossas fraquezas. Não tem forte, né? Quer dizer que aí generaliza as nossas fraquezas. Ninguém pode arrogar aí, em qualquer parte do tempo e no mundo, que é forte. Pode ser forte no corpo físico, né? Mas qualquer enfermidade aí cai num leito e está sujeito até à morte, né? Não tem forte. Dando continuidade, pastor, sobre o caminho da salvação segundo o plano de Deus, temos uma outra pergunta aqui. Deus salvará toda a humanidade? Essa é uma pergunta boa, porque temos ouvido algumas coisas por aí que dizem, chamam os universalistas, que no final das contas todos serão salvos. Então, essa é a vontade de Deus, como a gente vê, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas tem um mais aqui, infelizmente, nem todos crerão.
E até mesmo alguns que creram apostataram da fé. Né? Nem todos crerão. E aquele que morre na sua incredulidade, ele está condenado. Falamos esta manhã, através da mensagem, morreu nos seus pecados. Não creu. Jesus falou, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esse é o pecado maior, que é o pecado da incredulidade. Então, Deus salvará toda a humanidade. Não salvará, podemos dizer que não salvará, até porque quantos já não morreram na incredulidade? Então, esses não estão salvos. Agora, no tempo, na era Jesus Cristo, na graça, e também no passado. Né? Pessoas que foram terríveis ali, a gente vê a história da farta na Bíblia, os reis apóstatas, reis de Israel, apóstatas, abandonaram a Deus, morreram na incredulidade. Então não tem possibilidade de estar salvo. E mesmo porque a gente lembra a história de Rico e Lázaro, um foi para um lugar bom e o outro foi para um lugar de tormento. Então Deus salvará toda a humanidade? Não vai salvar. É a vontade dele, mas cabe a nós, ao homem, ouvindo a palavra, se humilhar, crer no Senhor, que Ele é o Salvador, se arrepender dos seus pecados, e assim vai estar nos braços do Senhor e vai estar salvo. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas nem todos invocam, né? Nem todos querem receber a salvação que foi oferecida por Cristo. Mas todo aquele que invoca, ele encontra a salvação.